O que significa litisconsórcio multitudinário? Litisconsórcio multitudinário também é conhecido como litisconsórcio das multidões, embora não seja uma expressão muito utilizada aí na prática forense. O nome já diz alguma coisa, né? Quer dizer que você tem um litisconsórcio grande, cheio de gente, e essa quantidade de pessoas pode atrapalhar o andamento da ação, a celeridade e dificultar a defesa ou o cumprimento de sentença. Então, quando você tem prejuízo à defesa, prejuízo à celeridade ou ao cumprimento da sentença, você pode falar que esse litisconsórcio, causando esses prejuízos, ele é um litisconsórcio multitudinário. A lei não diz quanto que devem ser os litisconsortes. É lógico o seguinte, no caso do litisconsórcio ativo, se tem lá 50 autores, tudo numa mesma petição inicial, todo mundo com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, aí você não tem prejuízo nenhum, né? Nem o andamento da ação e nem a defesa, porque todo mundo com a mesma tese. O problema é em relação ao litisconsórcio facultativo passivo. Porque aí você pode ter, por exemplo, 10 réus, cada um com uma tese de defesa diferente, cada um com uma testemunha diferente, um rol de testemunha diferente, cada um com uma prova pericial diferente. Isso aí dificulta muito o andamento da ação e dificulta até mesmo a defesa e a compreensão da causa. Você já imaginou? Uma audiência com 10 advogados, 10 partes ali, 10 réus, cada um com uma testemunha diferente, cada um com perícia diferente? Não dá, né? O andamento da ação realmente fica prejudicado. Então, a lei não diz quantos são os réus que geram o litisconsórcio multitudinário. Ela simplesmente diz, se causa prejuízo à defesa, à celeridade ou ao cumprimento da sentença, você está diante do litisconsórcio multitudinário. E o efeito do litisconsórcio multitudinário é o seguinte: o réu, já que ele está alegando prejuízo à defesa, ao invés de se defender, ele vai alegar a existência do litisconsórcio multitudinário. A simples alegação do litisconsórcio multitudinário dentro do prazo de defesa já interrompe o prazo de defesa. Então o juiz vai analisar a alegação, concordando ou não com o litisconsórcio multitudinário, o prazo depois é restituído para o réu. O prazo de defesa é restituído para o réu, porque nós temos uma interrupção do prazo de defesa. Então, se ele tinha 15 dias para a defesa, alegou a existência do litisconsórcio multitudinário, o juiz concordou com a existência desse litisconsórcio, ele vai desmembrar a causa. Então vamos imaginar, se tem 10 réus, cada um com uma tese de defesa diferente, o juiz pode dizer o seguinte: não, para entender bem essa causa aqui, para que ela possa fluir de forma normal, eu vou precisar de 10 ações diferentes, cada um numa ação diferente, porque cada um tem uma tese de defesa diferente. Ele desmembra o litisconsórcio. Ou ele pode formar grupos. Vamos imaginar que ele identifique que nesses 10 litisconsortes passivos, nós temos uma tese de defesa semelhante em relação a 5 réus e outra tese de defesa semelhante em relação aos outros réus. Tem uma comunhão aí, né, uma afinidade de causa de pedir. Então ele desmembra essa ação, que tem 10 litisconsortes, em duas causas, dois grupos de 5, por exemplo. Né? Então esse é um efeito do litisconsórcio multitudinário. Além de interromper o prazo de defesa, se o juiz concordar, há um desmembramento do litisconsórcio, transformando essa ação única em várias. Se o juiz não concordar com a existência do litisconsórcio multitudinário e disser que não tem nenhum prejuízo à defesa e à celeridade processual, ele simplesmente restitui o prazo de defesa. Então, se ele tinha 15 dias, o réu, ele vai ter 15 dias novamente para a defesa depois da decisão da existência do litisconsórcio multitudinário. Vamos ver se é exatamente isso que o CPC diz em relação a esse tipo de litisconsórcio. Então, vejam só, parágrafo 1º do artigo 113. O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento de sentença. Foi exatamente o que eu expliquei antes, né? Prejudicou a defesa, a celeridade ou a efetivação da sentença, o cumprimento da sentença, você está diante do litisconsórcio multitudinário. Lembre que é litisconsórcio facultativo. Se for litisconsórcio necessário, não tem como fazer esse desmembramento das ações. O parágrafo 2º do 113 diz que o requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar. Ou seja, a interrupção do prazo de defesa existe independentemente do juiz concordar ou não com a existência do litisconsórcio multitudinário. Como eu falei antes, se ele tinha 15 dias, alegou o litisconsórcio multitudinário, o juiz vai decidir. Concordando ou não, você tem a restituição desse prazo de 15 dias. Espero que tenha ficado claro aí o que significa litisconsórcio multitudinário ou litisconsórcio das multidões. Um abraço. Tudo que eu falei aqui nesse vídeo consta no meu livro. Se você quiser conferir,
clica aí na descrição.